miniaturas. Bom, gente, Não é tão 18,5. miniatura assim, mas... Eu acho que a gente pode começar. É para ser uma conversa informal. Uhum. Não tem muita gente. Eu não sei se é porque tem Copa ou se é porque as pessoas estão com um pouco de aversão de evento virtual. Mesmo eu estava falando com a Ivy outro dia, né? Acho que foi ontem. Falei, ai meu Deus, abriu uma live da Ivino. Eu entrei para ver quanta gente tem. Tem 10 pessoas. Ninguém mais assiste live. Mas eu acho que vai ser legal e vai ficar gravado. Uhum. Cortesia da saúde e reprodução humana. Vai ficar gravado, porque as pessoas sempre falam, ah, não consigo assistir, quero ver depois, eu não tinha ferramenta para gravar. Então, agora vai. Então, esse é o Gustavo Bertolini, o sobrenome talvez soe para alguns de vocês, para outros não, ele vai contar um pouquinho do irmão famoso dele também, mas a gente está aqui para falar Uhum. de produção de vinho. E é um projeto que eu conheci na ProWine. Quem me recomendou lá foi a Ale Fracaro. E aí, quando eu estava lá, eu Uhum. encontrei o Mark, que o pessoal aqui conhece o Mark também, já participou de várias coisas aqui com a gente. E, enfim, gostamos aí bastante. Eu fiquei apaixonada pelo rosé. Uhum. O Gustavo tentou me dar um migué lá. Ele falou: ah, não, a uva que é assim hoje, ele vai explicar direito essa história da Sim, uva que é sim. assim, daquele rosé. E é um projeto relativamente novo da parte de vinho. Bom, ele vai contar essa história para vocês, mas eu acho que vai dar bastante coisa para falar ainda. Não, Então, por bacana. favor, Gustavo. Bom, é um prazer aí, Fábio, apresentar aí o projeto. É um projeto que nem a Fábio falou, um projeto recente na questão de vinhos. Não que a gente já tenha história no mundo dos vinhos, porque a gente já em 99 a gente teve sociedade, né? A gente foi sócio da Angebin na época, que é meu tio, o Idalencio, e o meu primo o Eduardo. E naquele momento a gente investiu num novo terroir, que é a Encruzilhada do Sul. Até então, na época, o Idalencio, ele trabalhava para Moët Chandon. Na verdade, ele e o Idalencio Angeben e o Mário Gás são os dois funcionários mais antigos da Moët Chandon Brasil. O Mário Gás na parte enológica, ele vinha do Chile, e o Angeben na parte de viticultura. E eles estavam procurando justamente novos terroirs para investimento em vinhedos próprios, a Moët Chandon, o grupo Moët Chandon. E tanto é que é um dos únicos lugares na América do Sul que eles têm vinhedos próprios. O restante, eles têm parcerias, eles compram de terceiros, como compram aqui em Montebello, compram em Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, mas em Encruzilhada eles investiram em vinhedos próprios mesmo, uma em função do território, era um território que já tinha uma pesquisa muito fundada, já tinha alguns estudos na década de 80 que fizeram alguma coisa de viveiros, né? Na época, o Eduardo Giovannini, que é um professor de enologia, um baita conhecedor também, tinha alguns estudos e o Eduardo estava fazendo o TCC dele e o pai dele trabalhando a Chandon procurando terras. E no ano 2000, quando a Chandon foi comprada, nós compramos em conjunto, compramos juntos, né? Ao mesmo tempo, não juntos, ao mesmo tempo compramos as terras e começamos a plantar, principalmente Pinot e Chardonnay, que era o carro-chefe da Moët Chandon e o resultado da Pinot e da Chardonnay no território de Encruzilhada era fantástico. Para contextualizar, Encruzilhada do Sul fica na Serra do Sudeste. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver onde é que eu consigo compartilhar aqui. Onde é que eu compartilho? Agora, espera Tem aí um só um botãozinho pouquinho. verde ali embaixo da sua tela. Isso, Viu? aqui. Isso. Aqui, meeting for não viu? Não. Full screen. Aqui, more. More share screen. Tá? E aqui eu vou pegar o. Aqui. Tá? Aqui. Vamos ver se estão enxergando. Aqui, deixa eu ver. Estão Ainda enxergando não. aqui. Tá, aqui. Aí agora estão enxergando. Aqui, share. Aqui.
Aí tá Estão carregando, chegando? Gustavo, tá carregando. Ah, tá. Ok. Ótimo, tá. Tá, então agora vamos lá. Encruzilhada do Sul, ela tá aqui. Então, ela está na Serra do Sudeste, é diferente porque a gente está a 250 quilômetros de Bento Gonçalves está aqui. Aqui a gente está nessa área norte do Rio Grande do Sul, é a parte de basalto, é o derramamento basáltico, é um solo mais jovem, geologicamente falando, e aqui a gente tem uma serra que vai até, como solo até o Uruguai, que é a Serra do Sudeste, que fica nessa região. É diferente da Campanha, que a gente está a 70 metros de altitude, aqui já está 420. Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, 600, 700, Pinto Bandeira, mas Encruzilhada do Sul a gente está 420. É um solo de origem, são solos das rochas mais antigas da América do Sul e da América, inclusive algumas do mundo, que é uma solo de origem granítica, extremamente já bem desgastado com o tempo, com bastante erosão, então é um solo profundo, extremamente bem drenado. Como a gente está numa região, o bioma é pampa, então são coxilhas, apesar de estar com 120, são coxilhas, o que favorece muito a ventilação. Não tem tanta as serras muito altas que não fazem o bloqueio de ventos. Então, é uma zona muito ventilada. Aqui está o município de Encruzilhada. O nosso vinhedo é é bem próximo da cidade. Então, a gente está aqui a BR, que vai para Rio Grande, Porto, e a gente aqui é o vinhedo, tá? Então, aqui é toda a propriedade, são 34 hectares de vinhedos, que são essas faixas, essas quadras, e aqui são os olivais, são 15 hectares de olivais, mais a parte de preservação, são 3 nascentes, que a gente tem aqui uma parte de preservação com uma flora bem interessante, uma fauna e flora. Bom, aqui são as quadras, então aqui já estão todos os nossos vinhedos, são 15 quadras, algumas quadras a gente divide em 3 parcelas, que nem a quadra 4, CNBio, Luteral do Vermentino. Então, esse vinhedo são os vinhedos mais antigos, Encruzilhada, em produção em escala, junto com a da Moët Chandon. E logo aqui, para quem quiser conhecer, logo depois veio a Valduga, que está localizado já aqui, que é um vinhedo bem grande, bem bonito. Alídio Carraro, logo aqui. E aqui outros projetos, Cernobá, entre outros. Então, aqui se tornou um corredor da Serra do Sudeste e de Encruzilhada, essa faixa antes de chegar. Então, aqui a gente já tem um município bem interessante. Outra característica bem interessante de Encruzilhada são a questão da amplitude térmica, que é outro dos motivos, a questão de vento, altitude e amplitude térmica, que tem a questão de noites muito frias, inclusive no verão. Apesar de os últimos verões chegar a 38 graus no pico, chegava e dava em torno de uma amplitude de 15 graus nesses dias, dia e noite. Então, isso favorece muito a maturação da uva e compostos de antocianas, entre tudo mais. Falar um pouco, a gente hoje fornece para 35 produtores pequenos, inclusive o Garbinho, o Chamon, no projeto E a gente escolheu justamente os menores. A gente fornecia para Moët Chandon, para as grandes, mas com o tempo a gente foi se especializando nos produtores de boutique. Vilmar Betu, e inclusive de alguns que fazem muito vinho natural, Eduardo Zenker, a Negroponte, o Penso, entre outros, que fazem vinho natural. E a Vinhas do Tempo também, do Daniel Lopes, entre outros que a gente vem fornecendo de longa data, de parcerias, né? E em 2020 eu falei para o Diego, Diego, é sempre vendendo uva, a gente tem uma produção média são 34 hectares, vão dar na média 280 mil quilos,
Então, é uma produção por hectare em torno de 8, dependendo da variedade, algumas mais, algumas menos, mas varia de 5 as menores até uns 9, dependendo, acho que tem maior produção, vai dependendo da variedade. A maior concentração é Chardonnay e Pinot Noir, e a gente tem 20 variedades em teste. Isso é um grande diferencial nosso, e que a gente começou já em 2020, um projeto com a Embrapa, que até inclusive eu estou indo lá com o pessoal amanhã para a Encruzilhada, estou em Bento hoje, e a gente vai começar um projeto que é todo o mapeamento de solo, dessa propriedade, com manchas. Hoje são 4 tipos de solo que a gente tem. Por mais que eles digam, o solo é granítico, mas tem granítico, argissolo amarelo, argissolo vermelho, neossolo nas partes de baixada, que aqui em termos de é uma coxilha, onde tem profundidades de solo de 3,5 metros, onde a gente cavou no mapeamento e a gente encontrou raiz a 3,5 metros de profundidade, ambientes de 22 anos. Então, isso favorece muito a escolha do tipo de uva. E nesse projeto com a Embrapa, aqui para mostrar para vocês cada quadra dessas que vocês estão vendo, a gente microvinificou, claro, por variedade também, algumas quadras maiores, pegamos na cota alta, na cota baixa, e microvinificamos em 3 datas. A data do cedo, a data média e a data tardia. Para que isso? Para entender, em termos de maturação da uva, que nem base espumante, como é que vai funcionar, como é que vai, com a maturação média e a maturação tardia, como é que muda pH, compostos fenólicos, a acidez, entre todos os componentes, álcool, a graduação de açúcar, e isso praticamente ao longo de 4 anos, para também ver como varia também isso daí na questão da safra. Safras quentes, safras mais frescas. Então, a gente está com um projeto, são 12 pesquisadores da Embrapa e da Universidade de Pelotas, que estão fazendo esse estudo, e essa microvinificação, na semana que vem, vai ser todos os dias, a gente vai fazer, a gente já tem análise química de todas essas microvinificações, agora a gente vai fazer a parte sensorial. O que muda de um Chardonnay, de um neossolo amarelo, para um argissolo vermelho. Então, a gente começa a ter um dado mais mensurável e científico para a gente poder projetar futuro com vinhedos e com clientes também, né? Então, voltando, em 2020, eu falei, Diego, vamos começar a fazer um trabalho de vinhos. Eu não sou enólogo, sou um wine lover, sempre fui apaixonado por vinhos, desde que morei na Itália, eu sou arquiteto e designer de profissão. E em 2020, daí eu falei, Diego, a gente tem que chamar alguém que possa nos auxiliar. A gente já vendia uva, tenho amizade com todos os nossos clientes, então via que cada um fazia, que cada um acertava e adiantava, mas eu precisava chamar alguém que pudesse nos ajudar. E aí veio o nome da Mônica Rossetti, que é, além de uma amiga, trabalhou até de 2002 a 2017 como diretora técnica da Lídio Carraro, então conhece profundamente o território de Encruzilhada, e além de ter uma visão internacional, porque hoje ela está na Itália com vários projetos, com a Tenuta Lunelli, com viticultura de precisão, Fattoria de Petrognano, um projeto com o Carlo Alessi no Piemonte, projeto de boutique da Cascina Eugênia, e ela comunga a filosofia de viticultura mais limpa. Então, a questão de tentar trabalhar mais no vinhedo e menos na cantina. Isso daí foi um papel fundamental que a gente queria trabalhar. E aí a questão também de, hoje, praticamente, claro, o nosso vinhedo não é orgânico, são 34 hectares, é bem complicado trabalhar ainda orgânico. A gente está, eu acredito que em torno de 10
8 anos, a gente vai chegar, o projeto com a Embrapa é visando isso, mas a gente não tem, assim, a gente não é aquela que a gente vai, se larga, então a gente foi, herbicida a gente não usa mais, adubo, é só adubo orgânico na cobertura de solo, porque é uma filosofia que também a Mônica comunga, porque como a videira é uma planta perene, a planta vai em profundidade, não adianta tu colocar largar o adubo por cima. Tu tem que adubar a cobertura de solo, que hoje são 5 plantas, nabo forrageiro, ervilhaca, trevo branco, aveia e azevém, para essa cobertura, quando termina o ciclo, ela, em profundidade, atinge a raiz da videira. Então, a gente tem isso aí já é um estudo que a gente vem aplicando já há uns 3, 5 anos, em algumas mais, algumas menos, tá? Algumas, a gente começou em algumas parcelas e foi ampliando. E hoje são praticamente 20 variedades de uvas. Então, a gente tem Pinot Chardonnay, Nebbiolo, principalmente, que foi uma das que deu muito certo. A Teróldego, uma das primeiras Teróldegos plantadas no Brasil, é nesse vinhedo, foi a primeira que a gente importou da Itália. A Nebbiolo também importamos da Itália. Barbera, hoje já temos Vermentino, a Sírtico, uma grega, a Fetiasca Negra, que é romena, a Rebo, do Liga Nacional, Alvarinho, Vermentino, entre outras, né? Então, algumas a gente já está começando a experimentar, e aí a gente começou a trazer um pouco mais de possibilidades. E quando a gente começou a desenhar a linha da Manus, e aí em contato com a Mônica, a gente começou já com esse trabalho com a Embrapa, a separar as parcelas, que a gente está demarcando os grandes crus do nosso vinhedo. Então, a gente tinha um projeto dos crus, que aí é esse projeto aqui, que quando o logo, deixa eu ver aqui, quando o logo tem essa mãozinha, são os crus de encruzilhada. Tá? Opa, aqui. Aqui olhando esse logo, por que esse logo? Aqui ele tem o grande símbolo, que é a nossa filosofia, os vinhedos em formato de mão. Manus vem de mãos em latim, então vinhos escritos por homens nas linhas da vinha, como se fossem as linhas da vida. Porque o nosso vinho vem do vinhedo. Então a gente tem essa filosofia de colocar ele é feito, toda a parte de trabalho é feito dentro do vinhedo. E é isso que a gente quer trabalhar. Principalmente quando a gente vai falar, que a gente depois vai falar dos vinhos, Pinot Noir e Nebbiolo, que são os mais delicados de trabalhar, são os que mais exigem esse momento. Então, não adianta, eu tenho a barrica, eu tenho a tecnologia, mas o que define um bom Pinot Noir é o momento do vinhedo, é o momento da colheita. Porque o Pinot Noir, colher um pouquinho antes, ele fica herbáceo. Colhe depois, ele fica compotado. Então, ele perde toda aquela fruta, aquela acidez, aquele frescor. Então, aí a gente começou a ter um trabalho. Eu não sei, Fábio, se tu quer, de repente, começar a ter um bate-papo para não ficar uma coisa só um monólogo e não ficar uma coisa tão maçante, né? Não sei como é Vamos que tu sim. imagina. Não, vamos conversando. Eu não quis interromper, mas já queria mandar aqui, quando você falou do pessoal que compra uvas, de manhã o Elison Manfroy, de Santa Catarina, falou, eu Sim. já comprei dele também, muito boas as uvas. Pinot Noir. O pessoal fala muito das... não lembro se ele me falou qual uva que tinha sido, Pinot mas Noir. que são muito saudáveis. E aí, enfim, você foi contando um monte de história, eu tenho algumas perguntas. Não tenho certeza, mas esse rótulo, eu estou com ele também, né? O Nebbiolo, que foi o que o pessoal, surprise, escolheu, né? Sim. Até alguém perguntou, nossa, mas por que o pessoal tem essa fascinação com o Nebbiolo? Eu não sei, você tem alguma ideia? Eu vou dizer, e ainda mais, eu sou suspeito em falar, né?
porque eu tenho uma adoração incrível. Eu sou um Nebbiolo hunting, então onde tem Nebbiolo eu tô correndo atrás. Inclusive agora, depois da Feira de Milão, que ela foi esse ano, normalmente em abril, ela foi um pouco mais tarde esse ano. Eu até conversei com a Mônica, eu digo, Mônica, depois da feira, eu vou fazer um tour, mas não quero só, claro, tem Barolo, tem Barbaresco, que são os mais famosos, mas não é, Nebbiolo não se restringe só a Barolo e Barbaresco, né? Tem a Valtellina, que é na Lombardia, divisa que é um Nebbiolo de montanha, juntamente com os Nebbiolos do Val d'Aosta, e aí tem Gattinara, tem tantas regiões de Nebbiolo, o Nebbiolo de espumante também, numa outra zona do Piemonte. Então, existem muitos Nebbiolos, além também fora da Itália, como no México, na Nova Zelândia, na México, Austrália. não sabia. No México, na Baixa Califórnia, é onde mais tem. Fora da Itália, olha, eu vou dizer, junto aí com a Austrália, estão os que mais produzem Nebbiolo, né? Mas é um E Nebbiolo diferente, você, completamente diferente, né? Um Nebbiolo mais de clima bem quente e imagino. desértico. É. E Mas é bem você acha que o interessante também. seu Nebbiolo, aí onde você está, nesse micro terroir aí que você está, você acha que ele parece mais com algum Como desses é que eu posso locais? dizer? Se eu fosse falar, assim, claro, dos que eu tomei, claro que também quando a gente vai falar de Barolo, Barbaresco, a gente fala de regiões. Barolo tem umas 5 regiões, uma diferente da outra. Então, você vai pegar um Nebbiolo da Serra Lunga, que é extremamente, normalmente, é um tanino mais áspero e duro, que ele vai precisar de muito tempo, diferente de La Morra, que mesmo também é Barolo, um Nebbiolo mais feminino, como o pessoal na Itália costuma dizer, mais elegante como palato, mais fruta, mais piacevole, como eles dizem, né? Então não precisa tanto tempo como o de Serra Lunga, mas isso vai variar também do produtor. Mas resumindo assim, os que eu mais identifiquei, que inclusive eu dei na visita, entreguei alguns para Barbaresco, acho que principalmente Rabaiá, é onde a parte que é a parte mais alta do Barbaresco, né? Ela tem um clima muito mais parecido, eu acho que o nosso Nebbiolo é um Nebbiolo que preza mais por elegância, então ele é um Nebbiolo mais quase feminino. Ele tem mais essa fruta, ele tem esse tanino que ele marca a presença, mas ao mesmo tempo ele não é um que te seca demais a boca. Então ele já é um pouco mais macio. Então vem nota de cassis, de frutas, tem aquela nota balsâmica também, mas não é como aqueles que vem mais aquele Nebbiolo que vai precisar de longos anos, que inclusive é o que a gente vê em alguns barbarescos. Ele já está pronto mais cedo que o Barolo, mas ele tem um potencial de evolução ao longo do tempo também fantástico. E algumas zonas de inferno na Valtellina, que é Inferno e Chacela, que foi os que eu mais identifiquei como micro terroirs que também ficou muito próximo, que eu visitei alguns produtores nessa última visita e degustando com eles foi interessante. E até é engraçado tu receber o feedback de grandes, como tu pega o pessoal do Bruno Roca, que eu estive em Barbaresco, eles dando feedback que degustaram as cegas o Nebbiolo e foi um Nebbiolo que encantou e eles não sabiam que tinha um Nebbiolo produzido no Brasil. Então foi bem interessante ter esse repertório e conhecem a Mônica e foi uma coisa bem interessante, né? Esse Nebbiolo que a gente produz são 22 anos, ela tem a carreira. Esse eu tenho foi a última uva, é o primeiro vinho que brota e foi a última uva que a gente colheu da safra 2020. Então, claro que ao contrário de outros clientes que eu não vou colher no domingo, esse eu colhi no domingo
Era uma superlua, a primeira superlua num dia fruto do calendário biodinâmico. Todas Não as é que eu tenho estrelas biodinâmico, mas alinhadas. o calendário eu uso. Se der sorte, né? O calendário eu uso e funciona mesmo. Eu já provei de vários e muda muito. E ele ficou muito redondo. Então, uma característica desse Nebbiolo, que foi o que a Mônica fez, foi a gente fazer uma sangria de uns 10%. O que é uma sangria para colocar o pessoal? Quando a gente estava processando a uva, a gente processou, a gente normalmente, como a gente processa aqui em Bento Gonçalves, a gente transporta em caminhão refrigerado. Foi colhido em torno de 3.500 quilos, quase 4.000 quilos. A gente, caminhão refrigerado, vem para Bento Gonçalves, vai chegar a uns 8 graus de temperatura, já bem fresco, para não ter para ele poder macerar frio depois. E depois de 24 horas, a gente retirou 10% do líquido do mosto. Para quê? Para que essa relação sólido-líquido ficasse mais concentrada. E, bom, daí eu falei, Mônica, e vamos fazer o quê com aquele líquido que a gente tirou? Aí a gente fez esse vinho aqui, que é o Rosé de Barbeiro, é o Rosé de Nebbiolo. De Nebbiolo, que foi o que eu E aí apaixonei. o pessoal perguntava, por quê? Então, é porque aqui é Liber Humanos. O projeto Liber é um projeto mais autoral. E daí tem as mãos. Cada rótulo tem um significado. Então, esse aqui tem um estalo de dedos, foi, eu digo, ó, vamos fazer o quê? Não tem Rosé de Nebbiolo no mercado, foi um insight, então foi esse significado. E quando a gente começou a fazer a linha Libero Humanos vem de mãos livres, né? Então não é um vinho que eu vou repetir todo ano, mas a ideia é sempre ser uma coisa mais interativa, porque quando a gente falou que Manos vem de vinhos escritos por homens nas linhas da vinha, tem encruzilhada, tem solo, tem clima, mas, sobretudo, tem interpretação humana. Então, o vinho é interpretação humana. Então, o vinho é intervenção humana. Quando tem o pessoal, é mínima intervenção, não. A intervenção pode ser mínima, mas a intervenção é o que faz aquele vinho ser o que é. Então, é essa questão mais humanística que a gente coloca, por isso de Manos. Eu acho que a gente valoriza muito a questão do E o rosé, eu não tô com ele aqui, eu fiquei até com preguiça, confesso, de espetar ele com o coravinho por causa da cera. Eu tenho pavor de rótulo de cera. Mas eu me lembro que eu provei ele e que ele era, eu achei ele, para mim ele foi o vinho da ProWine, para mim, a descoberta, sei demais do rosé. E muito cremoso, muito cremoso. O que você Só um faz? pouquinho, Fabinho. Marta, segura um pouco ele. Desculpa. Tá rebelde? Então, tem um trabalho surli diferente, mais longo. Do Nebbiolo? Do rosé, é. O Rosé, ele foi feito assim, ó, quando a gente pegou, ele ficou por 6 meses com as lias, né, com as leveduras em contato. Então, ele vai aportar nesse Rosé algumas notas mais exóticas, mas aí ela muda um pouco do Nebbiolo tinto. Então, a gente vai ter, ela dá uma nota mais evolutiva da questão da lixia. Então, ele transforma isso aqui, ele fica muito mais uma nota de mamão papaya, diferente do cassis que a gente encontra no Nebbiolo, que fica, depois ele vai estar já em barricas, tudo. Mas, como esse Nebbiolo, ele passa por barrica de terceiro uso, porque o Nebbiolo em botes de 500 litros novas, a gente só vai lançar em 24. Então, esse Nebbiolo aqui é um Nebbiolo que ele tem muito mais fruta. Então, não tem a madeira tão presente.
Então ele vai ter ele vai salientar mais esse caráter de fruta. Então esse Nebbiolo, ele é muito diferente daquele Nebbiolo. Mas é o mesmo É a vinho, só mesma uva, em lugar envelhecido diferente. é envelhecido diferente. Esse daqui foi 2 barricas apenas de carvalho francês, de Allier, mas barricas de 3 usos, que a gente já vinha fazendo Nebbiolo. Eu fazia com o vinho Marbetu antes, que era para consumo próprio. Então faço desde 2012 para consumo. Então a gente tinha as barricas, né? A gente veio comprando barricas. Uhum. E então a gente usava essas barricas e a gente pegou essa barrica, como a gente comprou as barricas novas de 500 litros, que aí é uma floresta ícone de Trousseau na França, a gente pegou essas barricas, como sobrou 500 litros, a gente encheu essas 2 barricas de terceiro uso. E aí ele ficou um Nebbiolo muito mais, ele ficou pronto antes. Então ele não deu aquele marcado da madeira, que eu acho que agora já está engarrafado, esse que a gente vai lançar em 24. Mas esse daqui a gente já tinha engarrafado, ele já estava se mostrando ele já estava evoluindo muito mais, ele ficou pronto antes, né? Então ele é muito mais redondo, muito mais ficou mais elegante no paladar. É claro que aquele vai evoluir com o tempo de garrafa, né? Mas esse já se demonstrava muito. E tanto é que a gente colocou ele na Wines of Brasil e ele ficou entre o melhor Nebbiolo do Brasil, né? No ano 2021, né? Quando a E gente ele já competiu com colocou ele. você mesmo? Ou tem mais gente que planta Nebbiolo? Não, Porque... hoje tem o Lídio Carraro, que planta mesmo. Ele ele plantou junto com a gente, um pouquinho depois. O vinho dele deve ter uns 3, 4 anos menos que o nosso. Tem o Nebbiolo, para quem se lembrar mais antigo, vai se lembrar da revista Quatro Rodas, que tinha a adega medieval, que agora não existe mais, né? Que era do Oscar Guglielmoni, que era um Nebbiolo, melhor Nebbiolo do Brasil, 1984. Hoje é uma raridade quem achar guarda, porque eu ainda não consegui achar um. Que é um grande clássico do Nebbiolo brasileiro. Nebbiolo sempre existiu aqui na nossa região, na época da Dreyer, na época que o pessoal, a Dreyer e a agora me fugiu de espumante, e o Peter Longo, eles traziam mudas da Europa e convenciam os colonos que existiam na região a plantar as uvas viníferas, né? Então, não é que a Barbeira veio com os imigrantes, a Barbeira veio com empreendedores imigrantes que trouxeram depois de lá e pulverizou, né? Como a Peverella, como a Canaiolo, entre outros. Mas a Nebbiolo existia. Também em Livramento também tinha muito Nebbiolo. Então hoje a Nebbiolo tem na Serra, mas a grande concentração é na Serra do Sudeste hoje. Hoje a gente detém em torno de 40% do Nebbiolo plantado no Brasil. Então é muito pouco Nebbiolo que tem plantado no Brasil, mas tem alguns produtores que têm. que é super raro da gente ver. Eu conheço o É seu raro, vinho é raro. agora. Tem uma catarinense, San Michele, eu acho que A faz gente um vendeu Nebbiolo. para Mas eles é que com era. uva sua, olha aí. Não, mas agora eles É, têm também. Eles têm também. Eles plantaram. Eles plantaram, mas eles já verificaram com a gente que é a San Michele, é. de rodeio. Muito Santa Catarina, eles interessante. E a têm. sua primeira safra vinificada, com vinificação própria, foi 2020? Como projeto humano, sim. Antes era... Como vinhedo para consumo desde 2012 que eu faço para mim. Tá. A Nebbiolo é uma uva muito difícil? Ela rende muito pouco? Por que é um vinho tão Ela não caro? é que ela rende muito pouco, ela rende abaixo das demais, tá? Mas ela é uma uva difícil de implementar o vinho.
Até ele pegar 100% é bem complicado. Muitas mudas morrem. É um vinhedo difícil de tu implementar. Muito mais difícil que algumas outras. Como cuidado fitossanitário, ela não é tão delicada assim como a Pinot Noir, por exemplo. A Pinot é a mais sensível das uvas, né? Tanto é que é por isso que Encruzilhada foi escolhido um polo para o Pinot Noir, porque não pode ser um clima muito quente, porque senão ele cozinha Pinot Noir. Não pode ser também um clima muito chuvoso, tem que ter uma drenagem, uma ventilação muito boa, porque senão para apodrecer a Pinot Noir é complicada. Mas a Nebbiolo, ela tem uma certa resistência até contra fitossanitário. Então, é uma uva que depois de implementada com sucesso, é um vinhedo bem tranquilo de manejar, não vejo grandes complicações. Ele tem um detalhe, como ele brota muito, ele é um dos primeiros que brota e um dos últimos que colhe. Tem Então, mais ele é muito risco. sensível ao quê? Geada. Então, geadas de setembro, geadas de novembro, como a gente teve esse caso, tu tem que escolher muito bem onde tu vai plantar o Nebbiolo. Então, o nosso Nebbiolo, por exemplo, não sei se vocês conseguem enxergar o mouse aqui, Uhum. ela está na parte, aqui a parte mais alta. Aqui ela cai, então ela está na parte mais alta sempre. Por quê? Embaixadas perto de... normalmente a geada, no nosso caso, não é uma zona que a gente não tem tanto problema com geada, mas se tu vai se concentrar perto de capões, de matas, e embaixada é onde vai dar geada. É onde o frio vai parar nessa barreira e aí ele vai ficar. Então, se tu tem Nebbiolo aí, vai perder com certeza. Então, tu tem que saber onde manejar o plantio, onde vai plantar o Nebbiolo. Se plantou embaixada é complicado, porque ele brota muito cedo. Muito bem. Alguém quer perguntar de algum outro vinho? Ou só eu que vou perguntando? Porque se for só eu, ó, vão entrando na fila aí, porque a próxima pergunta, então, é do Barbera. O Barbera, você trabalha ele só no rosé? Sim, por enquanto sim. Que a gente... Vou passar um pouquinho, que eu estou ficando sem bateria. Só um pouquinho. Uhum. Estava ficando sem bateria o computador. A Barbera, eu já verifiquei em tinto, tá? A ideia, assim, como é que eu vou explicar como nasceu o Barbera? O Barbera eu ainda vendo, e ainda estava falando de quem que eu estava falando aqui, sobre o Garbim. Garbim eu vendo para ele desde o início o Barbera. A ideia, em 2021, que é esse daqui, era vinificar em tinto. E porque ele é liber humanus, tá? Que a Liberum tem uma questão autoral e também de interpretação de safra. É engraçado que quando a gente planeja um vinho, olhando o vinhedo, a gente tem um sonho no início, em dezembro, né? E uma realidade em Ele janeiro, faz o que ele fevereiro. quer. Então, é bacana de ver. E aí a Mônica estava na Itália já, e a gente estava já ensaiando, a safra vinha vindo muito bem em 2021. Pinot, Chardonnay veio muito bem. E na época de maturação da Barbera aí veio um volume de chuva muito alto. Estava conversando com outra vez com o pessoal da Chandon, veio veio um movimento de chuva e é justamente na época de maturação. Então já estava previsto. A gente tem estação de tratamento, estação de meteorológica, então já estava vindo e veio. Daí ou a gente age muito rápido. E aí eu digo, bom, como é que eu vou? Eu liguei para a Mônica, eu digo, Mônica, tem duas opções. Ou eu vendo essa uva, ou eu vou colher antes, mas daí não dá para tinta. Eu vou colher para rosé. Então era o momento. A uva estava sadia, não tinha chovido ainda. E a chuva veio, foi uma semana a fio. Aí eu ia diluir todo. E normalmente quando chove muito, tem que esperar pelo menos duas semanas para tirar aquela Para passar. diluição.
E aí ia perder toda a característica que a gente queria para o tinto, né? Mas aí é questão de criatividade, né? Tu tem que tá na safra, tu interpreta. E aí eu digo, bah, não tem rosé aquela mania de pioneirismo, não tem rosé de barbeira. Então vamos lançar um barbeira rosé. E a Mônica falou, não, acho que Barbeira Rosé vai, porque ele tem uma acidez bem presente e ele vai ser um vinho extremamente gastronômico e até, inclusive, que eu estou pensando em fazer, dar um bom espumante que a gente acabou fazendo num corte em 2022. Então, a gente diz, não, muda a safra aos 45 do segundo tempo e faz rosé. E E foi um esses sucesso. vinhos, Ficou daí nos descorchados, ficou como rosé revelação. Então, é aquele momento. Por isso que vem aquela vinho feito no vinhedo. É só porque tu tá lá. Tu estando lá, tu percebe que se tu vai fazer uma mudança de direção, é aquele momento. Então, tu tem que estar vivendo uma coisa mais quase organísmica, assim. Tu tem que estar vivendo e tu percebe aquilo e tu muda. Então, como é uma parcela pequena, eu ainda vendi uma boa parte do rosé, eu fiz uma parcela bem pequena, foram 1.000 garrafas, mas foi muito, muito interessante. Tanto é que 2022 foi um sucesso tão bom aí que a você gente repetiu. repetiu o mesmo vinho em 2022. Ainda quero fazer O o tinto. barbeiro com tinta, tá? Mas o problema também é uma coisa que eu estou aprendendo que não é tão fácil orquestrar muitos vinhos, um portfólio muito amplo, porque pequenas quantidades e é uma coisa difícil de tu organizar. A gente não tem tantas mãos assim, então tu tem que ficar bem. A gente vai tateando. A ideia dessa linha Liberum, essa é a nossa veia experimental da marca, que a gente possa testar. Esse ano, nessa linha, a gente fez o assírtico, que é uma grega. Uma coisa bacana que a gente fez nessa grega foi uma técnica diferente que a gente quis usar, uma linha mais autoral, que a gente colocou. A gente retirou rochas, depois eu vou mostrar algumas fotos do vinhedo, e a gente macerou com 20 gramas por litro de rocha do vinhedo. Fez espalto, quartzo e parte de granito. Então, a gente quebra em pedaços pequenos e calcula mais ou menos, são 20 litros, foram 20 quilos de pedra, que vai para dentro do tanque, depois do vinho pronto e macera por 30 dias, a gente tinha feito teste, faz com 20 gramas, faz com 10 gramas, faz com 5 gramas, e aí a gente fez, e ficou uma coisa muito interessante, porque o Mas o vinho, que aconteceu? Tá com gosto de ele pedra? Tá tá. com mineralidade o vinho? Exatamente. Deu um toque mais. Já era mineral o Barbeira, mas deu um toque mineral muito, muito bacana. É Que eu já tinha visto essa assertivo, né? técnica na Alemanha e em alguns países da Alsácia. E eu digo, bah, vamos. Eu digo, a gente está testando. Era a primeira safra do assírtico. Então, eu digo, bah, primeira safra, tu tem que experimentar. Então, porque não é que nem um Nebbiolo que já é uma videira madura. Já é uma videira de 22 anos. Então, aí eu tenho a pleno que é o potencial, eu consigo manejar mais. Como algumas vinhas a gente foi experimentando, como a Cítrico ela já estava vindo, eu digo, bom, a Cítrico a gente pode fazer uma experimentação. E ficou bem interessante. Ficou muito. A gente ainda está em tanque, ainda estão com as pedras agora, e a gente engarrafa agora no início de dezembro. Então, vai ser uma uva bem interessante. Eu estou apaixonado por essa uva. Uhum. Bem. E deixa eu te perguntar uma coisa técnica. Eu sei que tem um monte de coisa que você está proibido de colocar no vinho, mas pedra não está previsto, então, se não está proibido, está permitido. Claro, o que a gente faz com isso? Uma coisa que tu tem que fazer, depois tu manda para análise. Não pode ter
metais pesados, blá, 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 blá. Isso aí, por norma, tu tem que fazer. A gente faz com o laboratório Labran, da Laboratório Randon aqui de Caxias do Sul. A gente fez análise, olhamos, tá intacto. Então, aí te dá uma segurança. A gente fez, porque a gente pegou, quando a gente fez esse ensaio, a gente já fez com volumes menores, micros. Então, a gente tirava já o vinho e fazia as experimentações. Então, aí tu consegue ter uma percepção, né? Mas aí a gente já tinha alguns estudos que outras vinícolas já fizeram, mais na Europa, né? E a gente queria saber mais autoral, porque a gente tem até pela formação, né? A gente não quer ficar repetindo um vinho. Tanto é que a gente não tem Cabernet, a gente não tem Merlot, a gente quer experimentar coisas novas. Eu acho que o terroir do Brasil, ele é ainda um território a ser explorado. Então, Encruzilhada é nova, são 22 anos. Então, tem que testar. Então, a gente tem 3 linhas. A linha dos crus, que são os clássicos, os certeiros de Conta aí pra Encruzilhada. gente o que é a linha dos crus. A linha dos Quais são crus os é a vinhos? Nebbiolo, a Teróldego, a Pinot Noir e a Chardonnay. Então, esses são os crus de Encruzilhada. São os clássicos de Encruzilhada. Os clássicos do nosso vinhedo, né? Uhum. Na linha Liberum, aí vai depender o ano. Um ano teve um ano teve o Surly, que a gente fez um espumante. A gente Blanc de Blanc, né? 100% Chardonnay. A gente teve um Chardonnay que foi vinificado em parceria com o Vilmar Betu, que é um amigo de longa data. E depois teve o Rosé de Nebbiolo, o Barbera Rosé. Agora vai ter o Assírtico. Uma que a gente está testando, mas como é a primeira vez que a gente está lançando como Manus, a gente normalmente lança na linha Libero, mas é uma que eu já tenho, porque é uma videira já antiga, tudo, que é a Touriga Nacional. Vinificamos também em 2022. Na linha Liberum também a gente está testando esse ano, na safra 2022, o Alvarinho e o Vermentino. Então, são uvas que a gente está testando. Alvarinho é recente no nosso vinhedo, Vermentino idem. Então, é uma maneira de a gente testar como é que vai essa uva nesse terroir. A gente já tinha algumas microvinificações, mas ela já vinha mostrando que surpreendia, a gente arriscou e vinificou. E a gente tem a linha Virgo Manus, que Virgo vem de virgem. É uma linha mais varietal, que daí não tem passagem por barrica. É uma linha mais franca, mais fresca. Normalmente é um vinho da mesma safra. A gente colhe 2022, lança 2022. Que aí eu estou provando agora ele, que é o Pinot Noir. Pinot Noir, Chardonnay e um Brut Rosé, que é Pinot Chardonnay fermentado e 10% de Barbera Rosé. Também está muito bacana, uma linha sempre do ano, mais fresca, e que está teve uma boa, a gente lançou agora na ProWine e na Wine South America, que é o Chardonnay, foi revelação, assim, ficou com 90 pontos agora na adega, foi bem conceituado. É um Chardonnay completamente diferente, é uma mancha nessa baixada aqui perto do lago, tá? É um neosolo e dá um toque de pera e carambola que é impressionante. É impressionante, o que completamente diferente do Chardonnay clássico que a gente tem aqui, na parte mais alta. É outro vinho. É outro vinho, é outro perfil, e ele encanta bastante. É um Chardonnay muito fresco, com uma acidez bem marcada, uma cor maravilhosa, né? E o Pinot Noir a mesma coisa. E o bacana, Fábio e pessoal, que a gente estava numa degustação agora, numa harmonização, e eu coloquei justamente os dois Pinot Noir. Eu tenho o Pinot Noir, que é dos Crus, né, que é uma quadra alta, uma quadra antiga, de um clone específico de vinho, de Pinot Noir, e
esse da linha Virgo, que é um clone normalmente derivado para espumante, que é o 777, e a gente fez ele só em tanque. E aonde que é esse vinhedo? Oi? Aonde que é esse vinhedo do Pinot Noir O Pinot do Noir do Virgo? cru é esse daqui, ó. Se vocês conseguem enxergar, Uhum. E o tá? Virgo? Esse. E o da Virgo é aqui. É aqui. Que ele é um clone do 777. Por que o 777? É um clone normalmente usado para espumante, mas o pessoal vinifica muito tinto com ele. Ele dá uma nota mais fresca e ficou muito mais uma cereja com um toque cítrico, assim, bem interessante, bem Eu gostei característico. muito desse Pinot Noir. Ela é bem característica do Pinot Noir, diferente desse daqui, que daí tem um processo. Aí, claro, esse é 22, esse é 20, que a gente está comercializando. Esse daqui a gente macerou em barricas, a gente abriu as barricas, macera com as cascas dentro, faz as folaturas, que é abaixar o chapéu, molhando 3 vezes por dia. Depois, o retira o líquido mosto, vai para o tanque de inox, estabiliza, fecha a barrica, volta para a barrica mais 12 meses. Barrica normalmente de 3 usos, 4 usos, para Pinot Noir. Para não marcar a madeira, para ficar sempre com a elegância do Pinot Noir. Mas são pinots completamente distintos. São outros perfis de Pinot Noir. E é interessante saber que muita gente se surpreende. Aí, normalmente, eu vou dizer, 60% depende do mercado, gosta mais do clássico, mas tem 40% que gosta mais do 22. E é isso que eu acho bacana. Isso que eu acho bacana, que é rico. A gente pode mostrar projetos distintos da mesma uva com uma visão de vinhedo, uma visão de projeto, focado em públicos diferentes. Então, pessoal né, vê mais como alguns falam Borgonha, outros aqui falam não, esse é o Pinot mais fresco. Claro, é a mesma coisa na França, em outros lugares existem projetos de Pinot Noir completamente diferentes. Então, cada um com o seu projeto. Então, é isso interessante e mostra como a Encruzilhada se adapta muito para essa casta que é a Pinot Noir. Então, é bacana tu ver esse projeto, analisar vinhedo e projeto. Deixa eu só mostrar aqui o vinhedo que eu queria mostrar para vocês. Aqui, deixa eu só compartilhar a tela. Aqui, onde é que eu estou? Meu Deus. Eu me perco A gente já está aqui. vendo a sua tela, eu acho que é só você aumentar a foto, abrir a foto. Aqui, é sobre as fotos. Já estou compartilhando a tela. Tá. Então, aqui a pedra que eu quebrei para o acírtico, tá? Estão vendo? Uhum. Tá? E aqui a pedra, tá? Aqui é o vinhedo acírtico atrás. Essa é uma das pedras que a gente então vê que é um granito, né? Com algumas partes de feldespato. E depois a gente tirou algumas pedras de quartzo que também tinha no vinhedo. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui é o vinhedo. Então, aqui, quando a gente vê colinar, aqui está o acírtico ao fundo. Aqui é um vinhedo novo de Nebbiolo. Aqui é um vinhedo de Nebbiolo. E aqui já é o de Barbera, aqui mais próximo. Né? Então, aí a gente tem uma percepção aqui. Você vê como é que é o relevo na Serra do Sudeste. Parece uma coxilha. Mas aí a gente está no topo da serra, né? Inclusive, Encruzilhada, ela faz a divisa com a divisa das águas do Camaquã e do Jacuí. Bem na igreja, na igreja matriz, é a divisa das águas. Então, aqui é o açude, a gente tem a parte de... Aqui, algumas fotos que a gente fez. Tá? No vinhedo, né? Aqui é o Pinot Noir, né? Que a gente estava analisando. Então, aí é só algumas fotos aqui que eu queria mostrar. Vinhedo. E aqui, deixa eu ver se eu acho uma do... Aqui, da brotação. Aqui, a floração. Que é agora... Agora já está começando a fase de chumbinho, né? Que a gente chama. O que é chumbinho? A fase de chumbinho quando começa a formar as bagas, né?
Então, aqui a gente vê as flores, né? Ah, tá. Então, isso é a flor que vai se formar. Então, aqui é a fase de floração, tá? Então, aqui já é no nebiolo mesmo. Então, a gente vê normalmente duas gemas por galho, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de cobertura de solo, é isso daqui que a gente está falando. Tem a ervilhaca, que é essa flor azul, lilás, aqui o azevém, e claro, depois aqui embaixo tem alguma com o trevo branco, entre outras. Que a ideia é justamente, a gente faz a adubação orgânica aqui, que a gente pega aqui do pessoal, normalmente é uma adubação feita com o resíduo da parte da uva mesmo, aqui em Veranópolis, né? E a gente leva para lá e a gente aduba a cobertura, porque é a cobertura de solo que vai Que adubar vai conduzir daí o vinhedo. para a raiz. Então, essa é a filosofia, né? Deixa eu ver se eu tenho outras. Aqui também as Você oliveiras. usa Que também... levedura? Você Oi, compra levedura? Sim, levedura hoje ainda comprada. compramos, tá? Aí vem outro projeto bem bacana com a Embrapa, que esse ano a gente nesse projeto, esse ano a gente conseguiu isolar a levedura do vinhedo, autóctone, né? Que a ideia é trabalhar a levedura, inclusive, para ver a dificuldade que é, não é uma coisa tão fácil isolar a levedura, né? A gente isolou e foi do Nebbiolo que a gente pegou, Nebbiolo heteródigo. E por que eu estava conversando com o pessoal da Embrapa, né? Por que foi através do Nebbiolo? Porque o Nebbiolo, para você ter, por que o Nebbiolo se chama Nebbiolo, né? Tem uma teoria que fala que é da névoa do barbaresco, né? Tem essa teoria também, né? Mas a teoria mais difundida é da pruína que tem na casca. A pruína é a cera. E é justamente essa cera que a nebbiolo tem uma característica de ter muita cera, é justamente essa cera onde ficam muitas leveduras, né? Onde se impregnam as leveduras. E aí que o Dr. Gildo Almeida, né, pesquisador da Embrapa, conseguiu isolou 50 leveduras. E dessas leveduras individuou quais que tinham, porque numa levedura indígena, no caso, que vai fazer uma fermentação espontânea, tem algumas leveduras que são boas, mas algumas que não são tão boas, que não vão aportar alguns aromas e algumas até nocivas, né? Então, a gente individua as leveduras melhores, as campeãs, e algumas leveduras que não sejam killers. O que são leveduras killers? É uma levedura que domina tanto que não deixa nenhuma outra levedura do vinhedo se manifestar. Então, todo esse trabalho da Embrapa, ele especifica a levedura otimal do vinhedo. Então, a partir de 2024, agora 2023 agora, a gente pode fazer algumas microvinificações, vamos começar a fazer alguns testes com a nossa levedura do vinhedo. E essa levedura fica a propriedade de quem isolou ela, que daí fica como propriedade da Amanos, da Vinhedos da Quinta, né, que é a fazenda. Então, a gente pode ter a nossa levedura como na Borgonha fazem, como em Bordeaux, em outras áreas da Europa, já vem fazendo de longa data, né? Algumas leveduras, como aqui em Montebello, tem uma levedura de espumante, mas é da região. Aqui não, é a levedura do nosso vinhedo específico, né? Então, é uma maneira de que a gente fique uma levedura que faça parte do nosso território, que faça parte do terroir das uvas que vão originar elas. Muito legal. E o que a gente pode esperar aí para os próximos? Eu já sei do acítico de pedra. O que mais que a gente tem aí saindo? Saindo vai ter a Vermentino e Alvarinho. Temos um Nebbiolo importante saindo aí, né? Um 2020 da... 24. Esse Nebbiolo, ele tá fantástico, ele sai em 24. Mas eu vou dizer, atualmente eu gosto desse Nebbiolo que a gente lançou. Eu acho que ele tá mais
mais elegante, tá mais fruta, tem muito. Ele é mais envolvente, né? Como o Nebbiolo. Claro que é uma questão também de gosto, né, Fabi? Tem gente que gosta de um tanino mais duro, eu gosto do tanino quando ele está mais envolvente, mais harmônico na Esse aqui tá taça. muito gostoso, tá Ele bem fica muito, frutado. essa fruta que vem, então ele envolve muito. Então a gente gosta muito desse perfil, né? De Nebbiolo. Por isso que aquele vai ter que esperar até 2024. A gente não quer acelerar. E depois, como a gente tem todos os anos, a gente tem Nebbiolo, a gente tem pulmão. Então a gente espera para lançar aqueles grandes e depois a gente sempre vai ter esses vinhos, né? Depois vira um ciclo, fecha o ciclo. Então isso que eu acho interessante. E te cortei, você estava falando de mais novidades que devem sair. De novidade, deixa eu ver o que mais. As outras uvas que A você Touriga tem, Nacional, mas essa aí a gente tem que ver como ela vai evoluir agora na garrafa. Pinot Noir também está. Claro, Pinot a gente está repetindo, muda porque muda a safra. Isso é uma coisa que uhum, também eu acho interessante. Quando a gente muda, o vinho a gente nunca consegue repetir. Isso daí eu acho que é uma. Quando a gente trabalha em vinho de vinhedo mesmo, não existe repetir o vinho, né? Cada vinho é um vinho. Tanto é que algumas uvas são mais emblemáticas. Pinot Noir é o caso, né? Nebbiolo também. Tu pega 2020, uma safra quente. 21, uma safra mais fresca. Então mudam até as graduações alcoólicas, os aromas, a acidez muda muito. Então, conseguindo colher ela independente da safra ser mais fresca, mais quente, a gente tem alguns cuidados no vinhedo, que nem safra 20, 22, que safras extremamente quentes. Nebbiolo é extremamente delicada. O pessoal erra Nebbiolo porque eles acham que eles fazem aquela poda, aquela desfolha para a uva pegar mais sol. Só que se tu queima. faz isso daí no lado oeste, queima a Nebbiolo, queima a casca da Nebbiolo e estraga a Nebbiolo. Na Pinot Noir também tem que tomar muito cuidado. Safras quentes a gente não desfolha. Safras frescas, desfolha. É claro que tu tem que saber quando desfolhar. A gente normalmente desfolha um pouquinho atrasado. Porque se muda o clima, a gente pode deixar as folhas. Se começa a ficar mais fresco, tu pode desfolhar e aí deixar essa questão de ter uma ventilação maior, se no caso chover para não dar problema de fungos, né? Então é muito do vinhedo, é muito de estar em contato com o vinhedo e isso muda na taça. Isso acaba mudando na taça. Então repetir um vinho não dá. Não dá. É uma ilusão, assim. Até nas safras quentes, 20, 22 são diferentes. É só aqueles vinhos de vale chileno, meio tudo Tu igual. consegue E... ter. Mas até alguns casos eu estou vendo que alguns da Argentina, na Patagônia, tem outras interpretações bem interessantes que estão vindo aí dos países aqui do sul, do Chile, da Argentina e do Uruguai, coisas bem interessantes, buscando mais essa fruta, esse frescor, um outro perfil que eu acho que é bem interessante, mais alinhado com uma tendência mundial, né? De vinhos não tão alcoólicos, de resgatar mais a fruta, o frescor, vinhos mais palatáveis, mais para ser bebido com mais frequência, né? mais glu-glu. É mais Será? glu-glu. Será que espero? Eu acho a gente tão mal becudo ainda. Não, a gente vai mudar. É isso aí. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente já tomou bastante tempo aí do Gustavo. Nosso também, acho que está todo mundo com fome, eu estou com fome. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Acho que não.
Mais alguma coisa que você queira deixar aí como pra gente? Já tô Ah, louca para esse vinho de pedra aí, eu já quero. Então, não não, sei. excelente. Não, eu acho que eu consegui, tentei resumir, tem bastante coisa, de vez em quando eu até me perco de tantas coisas que a gente está fazendo, né? Mas tem os azeites também que a gente está trabalhando, que Verdade. é outra veia da Manos que a gente está implementando e tem bastante sucesso. E é um trabalho diário que a gente faz no vinhedo. Eu sou arquiteto e designer de profissão, mas me apaixonei nesse mundo da agricultura e da viticultura, principalmente, né? Quando a gente começa a implementar e botar, a gente quis botar a alma, né? Quando a gente coloca esse símbolo, ele representa exatamente isso, né? Ela colocar um pouco de humanidade na taça, botar um pouco que o vinho, sobretudo de terroir, é espírito humano, né? Que a gente tem uma interpretação, a gente tem o humanismo na gastronomia, né? Na enologia e na viticultura. Então, é uma coisa que a gente gosta de colocar isso daí e a gente quer continuar explorando com esse propósito, né? É isso aí, vamos continuar intervindo, porque vinho é intervenção, né? Mas é uma intervenção com sabedoria, não é uma intervenção é uma Intrometida. intervenção holística, né? Mas é uma intervenção sempre. Eu gosto disso. É você que escolheu o que vai plantar, quando é que você vai colher, quando não sei o quê, como é que é a mínima intervenção? A Né? mínima intervenção é o vinho que a Lucy É que Neanderthal nem fez lá na bolsinha dela. É isso aí. Bom, Certo, Fábio, então? eu agradeço a paciência que todos tiveram aí. Acho que acabo falando bastante, então eu queria voltar a agradecer. Eu acho que a gente está aí com projetos, são projetos pequenos, são sempre pequenos lotes, né? Todos têm 500, 1.000, 1.200 garrafas. A gente procura separar os lotes, os melhores lotes, para que a gente possa fazer os melhores vinhos do nosso vinhedo, né? Então, e continuar trabalhando com grandes parceiros, né, grandes vinícolas também, que a gente aprende muito a gente não tem a gente não é que não tem concorrente, mas entre nós brasileiros eu não vejo uma disputa. Acho que a gente só tem muito a aprender, né? Então essa troca com vinhateiros é sempre enriquecedor, né? Então eu me acostumei nesses 22 anos a degustar e trocar ideia com muita gente, me ensinou muito, né? E continua me ensinando e continua aprendendo, né? Então é um aprendizado diário. Com certeza. E se vocês puderem se ajudar, eu acho que todo mundo ganha, Não, com certeza. sem competição boba. Bom, o Thiago já mandou um abraço aqui, disse que está tomando no ar, que gostou Legal. bastante, eu gostei bastante do Pinot Clássico também, foi Sim. o que eu gostei mais. Aham. É gosto, exatamente. Eu E acho gostei mais daquele dia, né? Hoje já não sei, muda também o dia. tudo muda. Muda o perfil. Isso que é lindo. Quero ver o vinho de pedra, mas eu queria ver verdíquio. Você não tem verdíquio? Ninguém no Brasil Não, tem Verdicchio verdíquio. a gente não tem. Quem tem, acho que Verdicchio Nunca que eu vi. conheci, eu conheci de Vilmar só, do Betu, que ele tem um belo Verdicchio. Mas ele tem o vinhedo também? A Não, uva? não, ele compra. Eu Ele nunca compra. vi vinho Ele de tem, ele tem verdíquio. uma parte que ele tem, alguns vinhos são dele, são próprios, mas a grande parte ele compra hoje. Ele conhece muito produtor. Então, aprendi bastante com ele. Esse foi um mestre que, além de um grande amigo, né? A Nelma tá dizendo que gostou muito do Natur. Inclusive, a Ao gente acabou Natura. com o seu estoque de Natur. A Mas a gente gente acabou de lançar o 21 agora. O 20 terminou realmente, mas o 21 a gente acabou de lançar, então ele está bem fresquíssimo, é recém feito de gorge, então ele está no ponto
tá bem interessante. E o Suli também, a gente já está lançando. Esse eu não conheci também gosto, também me interessa. Uhum. Então tá, aguardamos a sua... Aquela uva romena que você comentou, você vende ela Essa daí só, a gente você vai, não... eu vou fazer de repente algum laboratório esse ano. A Para ver se Feteasca. aproveita. E o pessoal que compra sua uva não precisa ficar com medo que nunca que você vai chegar a usar tudo, né? Você Não, vinifica não, é 10% difícil. só. Não, não é difícil. E Vai até ter uma hora uva. dessa eu vou sugerir alguns amigos aí que fazem grandes vinhos com as nossas uvas aí, que é fantástico. Pode indicar que é filho seu também, né? Com Indiretamente aí. certeza, sempre é. Muito bom, muito obrigada. Então, Gustavo, vai ficar gravada, né, a conversa. Depois que a gente tiver o link, a gente divulga, a gente passa para você, e acho que era isso. Ótimo. Muito obrigada. Tá, valeu, Fabi. Um abraço Boa a todos noite. aí. Boa noite.